Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe e nos dê um período abençoado e abençoador de meditação na palavra do Senhor. Amém? Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 29. Salmo de número 29. Ok? Espero que você já tenha aí separado a palavra. Então vamos fazer a leitura do Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nós somos povo do Senhor. E o Senhor tem comprovado isso em nossas vidas. Eu queria já, desde o primeiro instante, lhe avisar o seguinte: todos os textos, cântico que nós entoarmos, o texto da mensagem, a mensagem em si, tudo é uma mensagem só. Todos os textos que nós vamos ler aqui estão de acordo com a mensagem que o Senhor já colocou em nosso coração. Então, não perca os textos. Quer um conselho meu? Anote, pegue um pedaço de papel, anote os textos que nós formos citando aqui, né? E você vai ter um lucro muito grande com respeito a isso, ok? Muito bem, nós vamos orar nesse instante. Hoje nós estamos transmitindo o nosso culto através do Facebook, pelo fato de estarmos sem o culto presencial. Apesar de o prefeito e as autoridades permitirem o culto presencial, nós chegamos à conclusão, nós, o Conselho, que o mais viável seria mantermos esses dois cultos, o de hoje e o de domingo que vem, através desta plataforma, mesmo porque os irmãos
ou mais basicamente o presbítero Neskens, responsável pela transmissão no YouTube, não estão bem de saúde. Então, não somos tantos que têm especialidade nessa atividade. Então, vamos orar ao Senhor nessa hora, ok? Oremos. Pai amado, Senhor glorioso, Deus infinito, único, sobre tudo e sobre todos, a Ti nos voltamos, para Ti nos voltamos em Teu trono de glória eterno, para Te dizer que nós Te adoramos, com todas as nossas imperfeições, que Tu conheces bem. Nós Te dizemos que nosso esforço maior é realmente Te adorar, declarar isso. Rogamos-te que aceites nosso culto, culto que Te é devido, que aceites com a concorrência do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos apresentar um culto que agrade ao Teu coração. Fica com cada um dos Teus filhos, reunidos agora deste modo tão especial. Abençoa todos que nesse momento estão cultuando o Senhor. Permita, ó Pai, que todo o culto rendido a Ti reverbere no universo, abale o inferno e sua obra, e que saibam todos que Tu és Deus soberano, e Tu exerces a majestade sobre tudo e sobre todos, e nós estamos aqui para isto, para Te adorar, para Te servir, para cantar louvores ao Teu nome, considerar sobre a Tua palavra aquilo que o Teu Espírito Santo quer passar para nós, nos orientar. E nós te pedimos com humildade que faças isto para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos, aqueles que chegaram depois do meu primeiro boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Eu quero cantar um hino com os irmãos. Na igreja nós o cantamos com um pouco mais de velocidade. Aqui nós vamos seguir a música que nós temos, e ele é um pouquinho mais lento. Mas a mensagem que nós temos nesta letra, que Deus concedeu a uma pessoa, e essa pessoa compôs essa música e essa letra, é algo extraordinário. E está plenamente de acordo com a mensagem que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Vamos então cantar este hino, hino de número 165. E enquanto preparamos aqui, eu quero ler com você, meu irmão, você, minha irmã, no Salmo 47, versos de 1 a 6, o seguinte. Salmo 47, versos de 1 a 6, nós lemos: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Vamos fazer isso nesse momento com o hino de número 165. Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor
com todo amor, jamais te deixará, cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti nas provações, Deus velará por ti. Nos desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Tem pouco tempo que nós cantamos este hino, não tem muito tempo, mas escolhi cantar este hino novamente pela mensagem e pela conjuntura do trabalho que estamos realizando nesta noite, ok? Eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, a que ore agora comigo numa oração de confissão. Nós sabemos pela revelação do Espírito Santo em nosso interior, nós sabemos que nós pecamos continuamente. Pecamos por ação, pecamos por omissão e às vezes por comissão. E isso é comum ao ser humano, mas nós que somos servos de Deus, nos sentimos tocados e movidos pelo Espírito Santo a pedir perdão a Deus. Então faça isto agora. Se o Espírito Santo está convencendo você de que você cometeu alguma falha, cometeu um erro, fez alguma coisa que não deveria ou deixou de fazer o que deveria, ore ao Senhor. Ore agora comigo. Senhor, nosso Deus amado, eterno e glorioso Pai, nós expressamos de forma imperfeita com as nossas palavras aquilo que vai em nosso coração, o nosso desagrado em cometer erros diante de Ti. A verdade é que, por mais que lutemos, muitas vezes nós desagradamos ao Senhor, desagradamos a Tua vontade santa. Isto é uma coisa tão constante, e quando nós dizemos que é próprio do ser humano, não estamos, Senhor, querendo desculpar-nos diante de Ti. Tu és muito claro em Tua palavra quando nos exortas a que busquemos ser santos, porque Tu és santo. Dá-nos a
bênção de ser ajudados por Teu Espírito Santo para promover esta santidade, este afastamento de um mundo que não nos pertence e a ele nós não pertencemos. Tu mesmo dizes em Tua palavra: eles estão no mundo, mas não são do mundo. E por estarmos aqui, cometemos muitos erros, muitas falhas. Perdoa-nos. Não conseguimos nem mesmo nominar todos os nossos erros. Mas se algum está subindo ao nosso coração e à nossa mente, com muita clareza, nós queremos te pedir que nos perdoe. E limpe nosso coração, nossa alma. E nos conceda a bênção da paz, que só o Teu Espírito Santo pode conceder. É a oração que te fazemos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, o Salmo de número 46, nós lemos o 47, de 1 a 6. Agora eu convido os irmãos a que façamos a leitura do Salmo 46. Vamos ler este salmo em sua totalidade. Eu sinto saudade das leituras que fazíamos e ainda haveremos de fazer as leituras em uníssono, as leituras alternadas, né? Mas você pode ler comigo aí agora este Salmo 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí? O que está acontecendo com você? Com aqueles que são seus parentes, amigos, queridos? Eu tenho aqui uma lista de agradecimentos. Irmãos nossos, já deve ter sido falado hoje pela manhã. Eu não participei da escola, porque eu estava no hospital com a minha irmã, que está num estado muito grave. Hoje pela manhã saí de lá meio-dia. Então devem ter sido citados aqui esses irmãos. Dia 22 aniversariou o Everaldo. No dia 23, nossa irmã Alessandra Dartey, né? No dia 25, a irmã Léa Quintanilha. No dia 26, o irmão Jotenir. E no dia 28, o Antônio Júnior, que é o Antônio da Zeli, acredito eu, né? No dia 22, fez aniversário de casamento o casal Gisele e Diácono Anderson, ok? Nosso irmão presbítero Clair
agradece a Deus e à igreja pelas orações, né, do seu genro Luciano, que está bem recuperado da sua enfermidade. Então Deus teve misericórdia dele, a igreja tem orado constantemente. Continuaremos orando para que esta restauração seja mais completa possível. A nossa irmã Aparecida também está agradecendo a melhora de um amigo seu, Márcio, que saiu da UTI para a enfermaria e deve ter alta essa semana, se Deus assim permitir, ok? São os motivos de agradecimento. Então vamos orar ao Senhor. Pai eterno, glorioso, obrigado por estas vidas citadas aqui, seus aniversários, aniversário de casamento do teu servo diácono Anderson Gisele, também, ó Deus, o Luciano, né? E também agora o amigo da Aparecida, Márcio. O Senhor está restaurando, louvamos e agradecemos ao Senhor. Pedimos que continues a nos abençoar e a agir, conforme o texto que nós lemos agora. O Senhor é o nosso refúgio. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Irmãos, o salmo que nós lemos aqui, Salmo 46, tem um momento que ele cita o seguinte, no verso 2: ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Eu, antes de conhecer um pouco da cultura geral, eu lia isso aqui quando era menino, tomava consciência desse texto e pensava assim: os montes se abalarem no meio dos mares, no seio dos mares. Só que muita gente não sabe que no nosso planeta o ponto mais alto, né, me parece que é o Everest, né? Esse ponto tem em média 8.000 metros de altura, mas no mar, nas famosas regiões abissais, as famosas fossas marianas, nós temos montanhas, e aí você pode acreditar, então consulta lá onde quiser o que o pastor está falando, montanhas de 11.000 metros de altura, montanhas 3.000 metros ou mais altas do que o pico mais alto do mundo. Friburgo tem em torno aí de 2.000 e poucos metros, quer dizer, uma montanha no fundo do mar, do tamanho do nosso Everest, e mais um Friburgo em cima, ou mais até. Impressionante, né? Eles não tinham, naquela época ninguém tinha conhecimento disso, mas Deus, que criou o mundo, sabia que havia montanhas no meio dos mares. E ainda que essas montanhas se abalem, né? Ainda que as águas tumultuem nas suas fúrias, os montes se estremeçam, vulcões e terremotos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dele. Não tem problema não. Podemos crer que tudo vai dar certo. Eu tenho aqui os pedidos de oração, né? Eu tenho aqui o pedido de oração para os seguintes casos. A nossa irmã Leidiane perdeu a sua avó, a mãe da Lúcia, né? E pede que nós oremos pela família enlutada. Então vamos orar pela família da Lúcia, da Leidiane, eles estão de luto. Quero também pedir oração pela família da minha sobrinha Adriana, cujo marido, Márcio, estava com o irmão internado, estava bem enfermo com essa Covid, e ele veio a falecer hoje. Ele é cunhado da Adriana, minha sobrinha. Então a família está de luto. Então vamos orar por essas famílias enlutadas, ok? Eu recebi um recado essa semana do presbítero Azor, né? Presbítero Azor, muito envolvido com missões
uma pessoa extraordinária, um grande amigo nosso, né, já uma certa idade, mas ele estava mal, não estava nada bem, só que ele já recuperou e nós agradecemos. Eu quero registrar isso aqui, né? Mas eu quero pedir oração também pelo irmão Ezequias, diácono Ezequias, que, segundo a informação que eu obtive hoje da Vera, ele estava sem condições de respirar com um respirador comum, desse mais comum, e precisou ser entubado para que houvesse uma saturação melhor, uma respiração mais tranquila. Automaticamente ele precisou ser sedado, né? A pessoa, quando é entubada, precisa estar sedada para ficar mais tranquila. Mas o caso dele inspira muitos cuidados. É um caso grave. Vamos orar pelo irmão diácono Ezequias. O nosso irmão Osanã, que continua internado, ele está recuperando a olhos vistos. A Simone contou hoje para mim, toda alegre, que ele já tomou banho sozinho e se alimentando bem. A saturação está boa, está melhorando a cada dia. Isso é motivo de glorificarmos ao nosso Deus, né? Nós vamos orar pela Carol, que está com Covid, pelo Júnior, pela Bruninha, a Juliana também, já testou não, né? A Juliana estava fazendo teste, mas até agora não tenho notícia sobre isso. Como a irmã Vera, o Milton, a Vani, todos com suspeita da Covid. Assim como o presbítero Paulo e Eliséia também. Queremos pedir que os irmãos continuem a orar por Adriana, minha sobrinha, e já agradecemos também a cirurgia que ela fez, e ela continua, né, carecendo de nossas orações. Eu lembrei aqui, irmãos, que temos que orar também pela irmã Leia, sua família que está enlutada, perdeu a sua irmã, ela está voltando de Campos, acho até que já deve ter chegado em casa. Sua irmã Santília veio a falecer e ela esteve lá esses dias cuidando da família, né? A minha irmã Eliazir, hoje eu fiquei lá com ela até meio-dia mais ou menos no hospital, mas o caso dela é um caso muito delicado, muito grave. Os médicos não têm nenhuma esperança humana de restauração, e eu lamento dizer isso, mas todos os filhos, todos os familiares estão aguardando o momento em que Deus há de chamá-la para a glória. É duro dizer isso, mas é a verdade. A irmã Zeli também pede oração por ela e pela Letícia, a sua filha, né? A nossa irmã Eliséia continua pedindo oração por sua filha Débora. Eu já falei aqui sobre a gratidão de Simone e de todos nós pela vida do Antônio. E só um detalhe aqui, irmãos. Eu recebi um recado que eu acho que está errado, tá? Alguém passou uma mensagem de que deveríamos orar pela Léa Quintanilha, que perdeu sua irmã. Não é Léa Quintanilha, é Léa Guimarães, né? É Léa Guimarães, tá bom? Acredito que são esses os pedidos que nós temos aqui, ok? Não tenho mais nenhum pedido. Nós vamos orar por essas pessoas e por esses fatos aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelas vitórias dadas aos teus filhos, mas também queremos pedir ao Senhor que abençoe os nossos irmãos enfermos, principalmente os irmãos que estão acometidos desta enfermidade pandêmica. Existem outras situações. Rogamos que continues a cuidar de cada um, restaurando sua saúde para a tua glória, para a edificação da igreja, para a alegria de todos nós que nos amamos em Cristo. As famílias estão entristecidas, pedimos que dês este alento a todos.
salvando, restaurando, curando, fortalecendo. E também, Senhor, te pedimos que visites os parentes das pessoas enfermas, como, por exemplo, meus sobrinhos, os netos da Eliasir, todos aqueles que são achegados a ela, todos estão sofrendo muito, e assim, todos que têm seus parentes internados ou em casa mesmo, todos estão apreensivos, todos estão rogando ao Senhor juntamente conosco. Dá-nos o alento, Senhor, abençoa-nos, cuida de cada uma dessas pessoas. Nós te oramos, certos de que o Senhor nos ouve e que hás de alegrar o nosso coração, pois Tu és Deus de amor e misericórdia. Te rogamos que também nos abençoe na meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, nos renovando, nos fortalecendo, para a Tua honra e glória, no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós temos um hino no nosso cenário, hino de número 163. Este hino, tá? É um hino muito bonito. É um hino que está plenamente de acordo com aquela mensagem que nós temos em nosso coração. Hino de número 163. Alguns hinos que nós temos em nosso cenário, eles têm músicas duplicadas. E alguns hinos têm músicas desconhecidas por nós, que são publicadas em alguns sites, em algumas ferramentas da internet. Esse hino 163, eu não consegui, nem eu e nem a minha esposa, nós não conseguimos achar um hino, esse hino com a música que nós gostaríamos. Mas a igreja conhece este hino. De qualquer maneira, eu tenho puxado esses hinos quando eu falo através do Facebook. Não será diferente agora, apesar do fato de eu não ser cantor e também de não ter aquela voz excelente. Mas, mesmo assim, eu faço questão de cantar esse hino com a música que nós conhecemos. Por quê? Repito, por estar intimamente relacionado com a mensagem e com tudo que nós estamos passando para os irmãos nesta noite. É o hino 163, Direção Divina. Vamos cantá-lo então. As tuas mãos dirigem meu destino, o Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas,
bem posso nelas descansar, Jesus, nos céus, erguidas sempre intercedendo. As santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança. Entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino. Acaso para mim não haverá? O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Meus queridos, meus amados irmãos, eu quero neste momento convidá-los a que me acompanhem na leitura que farei no texto de Abacuque, o capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Abacuque 3, verso 17. Leia comigo, irmão. Leia comigo, irmã. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu sei que você conhece esse texto. Eu sei que você deve ter ouvido muitas mensagens com respeito a esse texto, ou a respeito desse texto. Mas eu quero pedir a você que mais uma vez considere, meu irmão, minha irmã, esse texto sob uma ótica. Eu quero dar um tema para você. O texto diz aqui: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Está tudo ruim, está tudo estranho. Todavia, contudo, porém, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, as coisas estão muito difíceis. Isso não é uma expressão apenas para introduzir um assunto. Pense nessa expressão, irmão. Pense um pouco, pare um pouco. As coisas estão muito difíceis. Que coisas, pastor? Qualquer coisa. Na saúde, na política, na religião,
em qualquer coisa, em qualquer situação, na família, na vida moral. Mas parece que o carro-chefe hoje é a pandemia. Atrás da pandemia nós temos desemprego, temos outras enfermidades, temos outras comorbidades, temos situações as mais diversas no rastro da pandemia. Ok? As coisas realmente, eu em toda a minha vida nunca tinha visto uma situação tão terrível como essa de agora. No ano de 2008, preste bem atenção, no ano de 2008, no dia 26 de abril, pela madrugada, por volta de 1h da manhã, talvez, por aí, 1h30, dia 26 de abril de 2008, vinha a óbito uma grande mulher, chamada Josefina Leal Lopes. Quem estava tomando conta dela era a irmã Aparecida, a nossa Cida. A igreja, nossa igreja, estava comemorando 27 anos de organização. Nesta ocasião, o conselho convidou um pastor de Minas Gerais, chamado Edivar Tavares, para pregar no sábado e no domingo. A minha mãe, Dona Josefina, faleceu pela madrugada. O pastor Edivar chegou na parte da tarde. Eu o recebi na autoestrada, levei para minha casa, entreguei as chaves para ele e disse: fique aí, se arrume. Deixei alguém para levá-lo na igreja, não sei se é minha esposa ou meu filho, para orientar o caminho. E ele me disse: para onde você vai? Eu não tinha dito nada a ele. E eu disse: eu vou para a igreja de Tribomó para participar do funeral da minha mãe. Ele ficou apavorado. Como é que é? Eu falei: exatamente, funeral da minha mãe. Você pode parar um pouco e tenta imaginar isso. Eu fui ao funeral de minha mãe, fui ao cemitério, nós a sepultamos e eu vim correndo para a igreja para comemorar, em termos espirituais, celebrar a Deus, exultar diante de Deus por 27 anos de organização da nossa igreja e mais de 75 anos de fundação. Pois bem, eu estava ali no púlpito, morrendo por dentro, chorando por dentro, mas eu sabia que Abacuque capítulo 3, verso 17, era uma realidade para a minha vida. Ainda que tudo esteja ruim, a situação seja absurda, eu exulto e me alegro no Deus da minha salvação. E ali estava eu, por convicção. Mas, quando o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, fez o seu discurso de posse para o seu segundo mandato nos Estados Unidos, aquele homem simples, cujo pai era sapateiro, e ele aprendeu a profissão com o pai, um homem que não tinha grande cultura, mas era um homem sábio. Esse homem proferiu um sermão, um discurso extraordinário. Extraordinário. Ele foi diante do Senado. Isso significa que ele teve vários discursos. Ele fez um discurso maravilhoso também no cemitério de Gettysburg. Não sei se era o mesmo, acho que não, porque um foi no cemitério, né, onde celebravam ali alguma coisa, e o outro foi no Senado. A guerra civil, a famosa guerra da secessão, divisão entre norte e sul, luta contra os confederados, estava para desabar sobre os Estados Unidos. E o que foi que aconteceu? Abraham Lincoln foi ao Senado, fez um discurso maravilhoso pela manhã, fez algo extraordinário.
emocionou a todos. E todo mundo estava contra ele. Não acreditavam que ele pudesse conduzir a nação. Ele, que tinha 4 filhos homens, deixou um filho morto na Casa Branca, o outro também estava às portas da morte, ferido, e o outro estava com uma enfermidade mortal. E ele deixou isso lá, o filho morto na Casa Branca, e foi para o Senado e proferiu esse discurso maravilhoso, extraordinário. Aliás, se você quiser conferir os discursos de Abraham Lincoln, você procure que você vai achar. Então, alguém lhe perguntou: presidente, como é que o senhor consegue fazer um discurso desse, trazer paz e direção para a nação, diante da iminência dessa guerra civil e tal? E foi falando, seu filho morto em casa. E ele disse: antes de sair de casa, eu li a Bíblia, fiz meu culto doméstico e orei ao Senhor, pedindo para que o Senhor me guiasse, para eu poder guiar a nação e trouxesse paz ao meu país. Quem conta essa história é Orlando Boyer, no seu livro Toda a Família, e sob o título Toda a Tua Família Faz o Culto Doméstico. Então ele cita o exemplo dos Wesley, família Wesley, e também o exemplo de Abraham Lincoln. Eu não quero me comparar ao Abraham Lincoln, mas eu e ele e milhares de pessoas devem ter feito a mesma coisa ao longo da história, preferindo Deus em primeiro lugar a qualquer outra coisa, e crendo que nada pode nos fazer crer que estamos sós, porque Deus está conosco. Ok? Ele fez um discurso com muita calma, com coragem, com clareza, e fez com que a nação se fortalecesse. E aquela guerra que teve muitas baixas por causa da divisão entre sul e norte, em cima da possibilidade da derrubada da escravatura, não é? Mas ele conseguiu, porque ele estava ligado a Deus, ligado com Deus. Quero falar novamente sobre o título da mensagem. Por que alegrar e exultar? Por que Abraham Lincoln se alegrava e exultava no Deus da sua salvação? Por que eu corri para me alegrar e exultar com meus irmãos naquele dia fúnebre, momentos depois de sepultar a minha amada mãe? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque as nossas certezas são enganosas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que nós acreditamos que sabemos as coisas. Achamos que temos certeza das coisas. Querem um exemplo? Vou dizer a vocês. Marta e Maria, elas tinham certeza que Lázaro estava morto. Não tinham? Marta e Maria tinham certeza absoluta que não tinha mais nada para fazer. Não havia mais o que fazer com o seu irmão. E disseram a Jesus: se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Uma certa, eu diria talvez até uma certa acusação velada para com Jesus, ou uma demonstração de fé, mas não tão grande que pudesse sustentar aquilo que Jesus queria ver na vida delas. Quando Eliseu, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 16, não é? Segundo livro dos Reis, repito, capítulo 6, não é? Verso 16, ou melhor, verso 15, nós lemos o seguinte:
os sírios queriam matar Eliseu. Estavam atrás dele para matar mesmo, né? Então, o rei da Síria fez guerra contra Israel e mandou dizer para Eliseu: eu vou te matar. E Eliseu estava lá, tranquilo, e o rei mandou um exército enorme só para matar Eliseu e também invadir Israel, para matar Eliseu, de ódio que ele tinha de Eliseu. Verso 15 diz assim, olha bem: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o Geazi, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço, o moço de Eliseu, disse para ele: ai, meu senhor, o que faremos? Ou seja, a situação está preta. Senhor, o que faremos com essa pandemia? Senhor, o que faremos com o meu parente, meu irmão, entubado, internado? O que faremos agora que estamos sem recursos? Então Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. Mas ele não era cego, mas não eram os olhos espirituais. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo em redor de quem? De Eliseu. Estava tranquilo. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Bom, vocês conhecem o texto. Repito: por que alegrar e exultar? Por que nós exultamos e alegramos mesmo diante de tanta situação negativa? É porque as nossas certezas humanas são enganosas. São enganosas no coração daquele que não tem fé, que não crê no controle de Deus. Assim como Marta e Maria achavam que Lázaro estava morto, o moço de Eliseu achava que eles estavam perdidos. E tem outros casos na Bíblia. Querem ver um outro caso? Quando os exércitos inimigos cercaram Jerusalém, o que foi que aconteceu? Jerusalém não, acho que foi Samaria, né? O que foi que aconteceu? A fome começou. Não tinham o que comer, não tinham mais nada. Os exércitos inimigos cercando o povo de Deus. Nesse momento, aconteceram algumas coisas terríveis. As pessoas estavam se alimentando de esterco de pombo. As pessoas estavam se alimentando de cabeça de burro, que era o que sobrou. O resto já tinham comido. Arranjaram lá um caldeirão muito grande, cozinharam lá uma cabeça de burro para poder fazer um caldo. Duas mulheres fizeram um acordo de matar seus filhos. Vamos matar nossos filhos, eu mato o meu hoje. E a gente cozinha ele, assa, não sei o que, e vamos nos alimentar do meu filho. E amanhã, quando terminar a carne do meu filho, a gente mata o seu. Tá bem. A primeira mulher fez isso, a segunda disse: não, meu filho não. E essa mulher correu para o rei e disse: meu rei, meu rei. Aí contou a história, o rei disse: quem sou eu para determinar isto na vida de vocês? E o rei rasgou as vestes e tal, aquela história toda. Qual era a visão que eles tinham? Visão terrível. Não tinha fruto na vide, não tinha gado no curral, não tinha nada. Era Abacuque 3,17, não tinha nada. Naquele momento não havia um mínimo de esperança, materialmente falando, visivelmente falando. Mas Eliseu disse: amanhã, por estas horas, comeremos carne do melhor, teremos ouro, prata, seremos ricos. Amanhã, por esta hora, poxa, talvez 24 horas, né?
por estas horas, daria 24 horas. O capitão da guarda disse: você está doido? Isso não vai acontecer nunca, é impossível. Eliseu disse: vai acontecer, mas você não vai usufruir. Naquela noite, 4 leprosos resolveram: quer saber de uma coisa? Nós vamos morrer mesmo? Vamos lá no arraial dos Tírios e vamos pedir comida. Se eles nos matarem, já era, a gente está morto mesmo. Quando eles chegaram lá, estava tudo abandonado. Deus mandou um espírito de terror e eles fugiram sem roupa. Largaram espada, escudo, ouro, prata, cobre, bronze. Largaram os vestimentos, as comidas. Largaram tudo e fugiram. E então os leprosos comeram à vontade e disseram: não é bom isso que nós fazemos, vamos avisar os nossos irmãos, para que eles usufruam também. As pessoas não queriam acreditar, o rei disse: isso é armadilha. O capitão da guarda disse: isso é uma armadilha. Quando nós estivermos lá, eles vão nos matar. Mas o povo, obedecendo à voz profética de Eliseu, entrou no arraial deles, e eles realmente tinham fugido pelo terror colocado por Deus em seus corações. E no dia seguinte, quem não tinha o que comer estava se alimentando das melhores iguarias. Estavam com o bolso cheio de ouro, de prata, estavam ricos, tinham de tudo. Mas vejam bem, olha o que eu disse aqui. Eles não estavam exultando, não estavam se alegrando, porque eles tinham uma visão enganosa das coisas. Você não pode ter isso, meu irmão. Não interessa o que esteja acontecendo. Glorifique, exalte a Deus, exulte em Deus, se alegre em Deus. Sabe por quê? O que você está vendo é ilusório. A verdade sobre as nossas vitórias e conquistas está na mão de Deus. Ele poderá fazer de você, que hoje não tem emprego, fazer de você um milionário. E não é jogando na Mega Sena, não. Ele tem as maneiras dele. O Senhor pode fazer de você, que hoje está com uma enfermidade que tem lhe carcomido a vida, fazer como aquela mulher do fluxo, e você não tem mais enfermidade nenhuma. Eu tenho algumas enfermidades. Os médicos dizem que não tem cura, mas eu continuo exultando e me alegrando no Senhor, porque a visão do médico é ilusória. O médico está confiando na ciência. Eu confio em Deus. E convido você a fazer isso também. Alegre-se, exulte no Deus da nossa salvação, glorifique, viva em paz, exalte o Senhor. Não fique com uma visão enganosa, ilusória das coisas. Enxergue como Eliseu, enxergue como o próprio Jesus, que diz: esta enfermidade não é para a morte. Não enxergue como as irmãs de Lázaro, não enxergue como Geazi, não enxergue como o capitão da guarda. Faça isso não. Enxergue com os olhos espirituais. Abra os olhos espirituais. Exulte, glorifique e se alegre. Então a pergunta que compõe o nosso tema é o seguinte: por que alegrar e exultar? E a resposta primeira é: porque o que nós vemos não é a realidade. Nossa visão é ilusória, é enganosa. A verdadeira situação está nas mãos de Deus, está na mão dele. Não deixe o inimigo enganar você. O que eu vejo, o que você vê, o que nós estamos sentindo, percebendo aqui, pode ser uma permissão divina para nos abençoar de alguma forma. Mas na maioria das vezes é uma visão humana, uma visão limitada, não é de Deus. A visão de Deus é vitória sobre vitória. Ok? Quero considerar a segunda questão. Por que o texto diz para nós exultarmos e alegrarmos, uma vez que está faltando tudo? Falta gado, falta comida, falta alimento, tem nada, a situação está crítica. Mas nós somos convidados a fazer como Paulo e Silas na prisão, cantar, glorificar, exaltar e exultar no Senhor. Pedro na prisão, qual seria a visão dele? De que ele estava preso, ou de que aquela prisão poderia a qualquer momento, como aconteceu com Paulo e Silas,
ser aberta e Pedro saiu de lá, as correntes se quebraram e ele saiu, passou pelas portas que se abriram espiritualmente pelo poder de Deus. Então alguém poderia olhar para Pedro, para Paulo e Silas e dizer assim: coitados! E eles estavam exultando e glorificando a igreja em oração e o Senhor fazendo a obra. Segunda coisa, por que alegrar e exultar? Resposta segunda, porque nossas certezas devem ser firmes em quaisquer situações. Quaisquer situações. E aí você tem a sua certeza de fé e de bênção, não importa a situação. Estou preso, vou ser executado, estou exilado, estou doente, doença terminal, sei lá, não importa, não importa. Havia um general texano, lá nos Estados Unidos, o cara chegou a ser governador. O nome dele era Sam Houston. Esse general que chegou a ser governador lá no Texas, há muitos anos atrás, né, ele ficou conhecido por defender causas impossíveis e causas absurdas. Por exemplo, ele defendeu, ele ficou impopular porque ele defendeu os índios Cherokees diante do Congresso Nacional. Olha isso aí, diante do Congresso. Ele foi defender os índios Cherokees porque vocês sabem que não só os Cherokees, mas os Comanches, os Apaches, vários daquelas tribos indígenas, os chamados índios americanos, que muito diferente dos nossos aqui, né, já tinham uma certa, chamar de cultura, mas uma certa relação com a sociedade. Mas quando o oeste dos Estados Unidos foi invadido, né, para a colonização, as 13 colônias colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos, todas evangélicas, né? Não presbiteriano, não batista, nada disso. Eram os Quakers. Independente disso, os índios foram massacrados, foram mortos, foram aprisionados, foram exterminados. E a Federação Americana, a Confederação Americana, o que fazia? Invadia essas terras. Assim aconteceu com os Cherokees. E os Cherokees nomearam ele como advogado deles diante do Congresso Nacional. E ele foi lá e conseguiu defender os índios Cherokees. Ele também lutou muito contra a escravatura no Sul. Escravatura que depois acabou sendo um dos movimentos, aliás, deflagrou o movimento da Guerra Civil, da Guerra da Secessão, Norte contra Sul. E ele foi um ferrenho defensor dos negros, lutando contra a escravatura. No ano de 1861, no dia 18 de março de 1861, ele foi deposto da função de governador, porque ele era um opositor ferrenho da Guerra da Secessão, assim como Abraham Lincoln. Ele não queria isso. E então ele fez um pronunciamento muito grande. Ele fez o seguinte pronunciamento: eu sou o defensor da verdade, da justiça. Eu sei que vocês querem me matar. Vocês estão fazendo como fizeram com Jesus Cristo. Crucificam, crucificam. E a população escutando o depoimento dele. E ele disse: olha, eu juro lealdade à Confederação dos Estados Unidos, e todas as defesas que eu fiz antes de fazê-las, antes de abraçar essas causas, eu estudei bastante, chegando à conclusão que eram causas justas, nobres, eram causas harmônicas com a justiça, com a minha consciência e com a palavra de Deus. Minhas convicções certas disso
convictas da justiça dos homens e da injustiça dos homens, mas da justiça de Deus e da minha consciência, então eu estou pronto até a morrer lutando por esta causa. O que significa isso? Que o Sam Houston, ele estava dizendo aquilo que nós estamos dizendo aqui. Nossas certezas devem ser firmes em quaisquer situações, mas para isso nós temos que estar firmes em nossas convicções. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre aquela ilustração da serpente e da lima? Todo mundo sabe o que é Lima? Lima, capital do Peru, mas não é essa Lima. Lima da Pérsia, né? Aquela fruta, e lima de limar. A lima de limar, aquela peça de ferro, que você escaria uma outra peça. Pois bem, a serpente entrou numa oficina de um homem e tinha lá uma lima grande de aço, e a serpente mordeu a lima, deu uma mordida, né? Não adiantou nada, ela sentiu muita dor, mas ela viu a lima como um inimigo. Ela mordeu de novo, o dente dela se abalou e doeu muito. Ela mordeu de novo, com mais força, aí o dente caiu e ela perdeu o dente. Então a lima virou-se para ela e disse assim: ô serpente, você está louca? Por quê? Porque você não está vendo que eu sou feita de aço? Nada me abala. Qualquer animal pode vir aqui e me morder. 1 milhão de serpentes como você pode me morder. Não vão conseguir me ferir. Não vai adiantar nada. Por que você faz isso? Não vai adiantar. Daqui a 1 milhão, daqui a 100 anos, 500 anos, você vai estar morta e eu vou estar aqui, incólume. Não vai adiantar nada isso que você está fazendo. Lá no livro de Filipenses, capítulo 1, 27 e 28, Filipenses, capítulo 1, 27 e 28, diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Não pode ser uma pandemia que venha tirar a nossa alegria, a nossa paz. Não pode ser. A pandemia está roubando muita coisa de muita gente. Não importa. Não importa. Para nós não importa. Vocês estão entendendo? Não importa. O capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versos de 31 a 39, o texto nos diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Pandemia? Política? Sistemas mundanos? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo,
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já leu a história de Daniel? As circunstâncias pelas quais ele foi afrontado, ou sob as quais ele foi afrontado? Foi levado cativo, prisioneiro com os seus outros colegas e um número muito grande de jovens. Você já leu, mas ele nunca abriu mão das suas convicções, assim como Sam Houston. Ele nunca abriu mão de suas convicções. José foi levado preso, aprisionado, ficou preso por mais de 13 anos, mas chegou a ser o governador do Egito. Acima dele só o faraó. Daniel chegou a ser governador também, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ganhou muita moral, mas nunca duvidaram do poder de Deus nas suas vidas. As certezas que eles tinham eram certezas que os faziam exultar e alegrar em Deus sob quaisquer situações. Estavam bem em Israel, foram presos, continuaram bem. Estão percebendo? Paulo estava bem com Deus, feliz, exultando, glorificando, estava. Foi preso, jogado na masmorra. Ficou triste, chateado, aborrecido, revoltado? Não, continuou exultando e alegrando e exaltando o nome de nosso Deus. Assim como esses homens e outros e mulheres ao longo da história, nós temos um número interminável de homens e mulheres que nunca abandonaram suas convicções, uma vez que elas estavam fundamentadas na palavra de Deus. Podem vir milhares de serpentes morder, mas vão morder uma lima de aço, um aço fundido, um aço trabalhado pelo poder do Espírito Santo. Então, por que exultar? Por que alegrar? Por que se exaltar? Ou por que exaltar a pessoa de Deus no meio de tudo isso que está acontecendo, irmãos? Obedecendo ao que diz o texto de Abacuque 3,17, é porque nossas certezas estão fundamentadas na palavra de Deus. E isso há de nos fazer viver de maneira tranquila em quaisquer situações, em qualquer situação. É por isso que eu exulto, glorifico, exalto meu Senhor, diante da morte, diante da enfermidade, diante da escassez, não importa. Diz o texto, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Não interessa o que possa acontecer, porque eu tenho uma visão correta, minha visão não é enganosa, eu vejo o meu Senhor, eu tenho certeza absoluta do cuidado do meu Deus sobre mim, e eu estou convicto das minhas decisões e daquilo que Deus colocou em meu coração. Mas em terceiro e último lugar, por que exultar e alegrar em Deus diante dessa miséria toda, desse problema todo, dessas mortes, dessas enfermidades, dessas carências, da imoralidade, das políticas que os homens transformam em politicagem em todos os países, em todos os lugares? Terceiro lugar, porque as nossas certezas, elas são fruto de nossa salvação. O que não é salvo, ele não vai aceitar isso. Ele vai resistir, ele vai se aborrecer, vai dizer que não há Deus, ele vai renegar a Deus, ele vai chorar, se lamentar, desesperar, dar fim à própria vida, porque ele não entende pelo Espírito Santo o que seja salvação. Está lá em Romanos, que nós lemos o capítulo 8 de Romanos, mas não agora dos versos não agora nos versos até o verso 30, capítulo 8 até o verso 30, né?
Agora nós vamos ler Romanos 8, Romanos 8, do 26 ao 30. Olha o que diz aqui. Romanos 8, 26 a 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, pelos salvos. Sabemos que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, se eu sei que tudo coopera para o meu bem, a pandemia, é possível que alguém esteja ouvindo isso e me ache maluco, mas eu não sou não. A pandemia que Deus permitiu é para meu mal ou para meu bem? É para meu bem. Tudo que acontece nesse mundo, a enfermidade com a qual eu venho lutando, é para meu mal ou para meu bem? É para meu bem. Não me peça para explicar. Eu só declaro aquilo que eu creio. Aí o texto continua. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha bem, irmãos. Essa salvação operada pelo Espírito Santo está em mim. Qual é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano sem Deus? É morrer. Porque ele vai prestar contas, vai ser condenado eternamente. Qual a melhor coisa que pode acontecer na vida de um salvo em Cristo Jesus? Morrer. Porque ele vai para junto do Pai. A minha irmã está em estado terminal no hospital. O que ela tem falado para nós? O que ela falou para mim? E falou agora, essa semana, há uns dias atrás, para sua filha. Ah, minha filha, eu não vejo a hora de encontrar com o meu Jesus. A minha sobrinha perguntou, mãe, a senhora está preparada? E ela disse, mais do que preparada, eu estou ansiosa. Ela está ansiosa para morrer, para deixar esse corpo. Assim como Paulo disse isso, como Pedro disse também. Mas não é uma necessidade de... como é que se fala? Eutanásia. Não é porque não tem a fé e quer acabar com o sofrimento, não é porque ansiando em ver Jesus, estar com Jesus, porque eu salvo. Ora, se eu sou um salvo, sou um eleito por Deus, qual é a coisa, qual é a minha ação mais sábia que eu possa ter diante das dificuldades, dos problemas, das angústias e das perseguições? Calma, tranquilidade, exultação nesse Deus da nossa salvação. Só se alegra e exulta diante das dificuldades quem tem a salvação desse Deus em sua vida. Eu exulto no Deus, diz Abacuque. Diante de tudo isso, eu exulto e me alegro no Deus da minha salvação. Estou salvo. Que me poderá fazer o homem? O que Satanás pode fazer comigo? Nada. O que ele pode fazer com você? Nada. Você está blindado, eu estou blindado, nós estamos blindados pela salvação eterna em Cristo Jesus, predestinados por sua graça e misericórdia. E além do mais, lá em Mateus capítulo 5, texto Mateus capítulo 5, quando nós lemos aqui sobre as bem-aventuranças, no Sermão do Monte,
O texto diz assim, verso 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois quando lhes faltarem o mantimento, o gado no curral, não houver fruto na vide. Bem-aventurados, regozijai-vos e exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, por que razão eu não vou exultar e me alegrar diante da situação que estamos vivendo? E como eu disse no início, uma situação séria e grave. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que parar um pouco e pensar no que está escrito aqui. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, a política seja uma podridão ao redor do mundo, ainda que haja pandemia, falta de emprego, enfermidades, comorbidades, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o que nós vemos neste mundo é uma situação enganosa e ilusória. Nós temos que olhar com os olhos espirituais, os olhos de Deus, assim como Eliseu. Eu tenho que me alegrar e exultar depois de tudo isso, porque minha certeza deve estar firme em qualquer situação, porque o meu Senhor cuida de mim em qualquer situação e me leva ao sucesso em todos os níveis. Veja Daniel, veja José, veja Paulo. Eu devo continuar me alegrando e exultando no meu Senhor, porque a minha certeza é fruto da salvação operada em minha vida pelo Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo Jesus. Eu que sou um eleito desde toda a eternidade, eu não tenho razão para me desesperar. Eu só tenho um motivo, diante de tudo que está acontecendo: exultar e me alegrar no Deus da minha salvação. É como diz Jesus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, e ele diz lá: Pai, eu não rogo por mim, eu rogo por eles, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Que assim Deus nos abençoe e possamos estar firmes em nossas convicções. E ainda que estejamos diante da morte, de qualquer situação, vamos nos alegrar e exultar no Deus da nossa salvação, porque fomos eleitos para isso. E o mundo precisa ver isso em nós, para a nossa felicidade, para a nossa alegria e para o nosso testemunho como sal e luz diante dos homens. E assim Deus nos abençoe. Amém, meus queridos? Pois bem, espero que todos tenham participado, anotado. Se você não anotou os textos ou não acompanhou o desdobramento da mensagem, procure depois no Facebook, no YouTube, para que você possa, quem sabe, contribuir com essa mensagem com outras pessoas. Quantas pessoas talvez estejam precisando ouvir isso? E tantas outras coisas que você tem aí. Aprenda a fazer isso. Vamos evangelizar assim.
vamos convidar, vamos transmitir para outras pessoas. Queremos agradecer a Leilda Abreu, que está nos assistindo, a Denilda Rodrigues, a missionária Jaqueline, que bom, ela está aqui no Brasil, está lá em Ipatinga, ela está de passagem, eu vou fazer um contato com ela, quem sabe a gente não consiga uma live, alguma coisa dela para nós aqui, para projetarmos, né? Eu vou entrar em contato com ela. O seu esposo está em tratamento médico nos Estados Unidos, o Ingini, pastor Ingini, né? Indini. Ele está com um problema nos rins, então fazendo um tratamento para controlar os rins. Ele já tirou um rim em 2017, tá? Mas ó, nós temos o Pelé, que já tirou um rim, vive apenas com um rim, há mais de 30 anos, sei lá quantos anos, né? Então isso aí, tratando direitinho, dá uma boa qualidade de vida. O Genilson, esposa da Fátima, está nos assistindo, né? A minha querida irmã, né? Helena Aviva. Oi, Helena, boa noite. Nós estamos assim agradecendo a todos vocês que participaram conosco, que estão participando ainda até agora. Pedimos que continuem a orar por aqueles motivos que nós colocamos aqui, né? Estou vendo você aí, Simone. Estamos orando pelo Osanã, pelo Ezequias. Deus há de abençoar os nossos irmãos, ok? Nós vamos fazer uma oração para encerrar, depois impetraremos a bênção, mas queremos convidar os irmãos a estarem conosco na terça-feira às 17 horas através do Team Link. Queremos convidar também você a estar conosco na próxima quinta-feira no estudo bíblico, que faremos através do Facebook, como estamos fazendo hoje, e na escola dominical às 9 horas da manhã no domingo e à noite às 19h30. Não esqueçamos da importância desses 2 domingos para nós. Hoje, o que nós chamamos de Domingo de Ramos. Por quê? Porque quando Jesus entrou em Jerusalém, uma semana antes da sua morte, as pessoas o receberam chamando ele de filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, reconheceram como rei. Uma semana depois o mataram. Isso é muito comum entre os seres humanos, né? Mas jogavam ramos de oliveira na frente dele para ele passar montado no jumentinho. Então, normalmente comemora-se o Domingo de Ramos, numa semana antes, né, da Páscoa. E a Páscoa nós celebramos justamente lembrando da libertação que Deus nos concedeu em Cristo, tendo como pano de fundo a libertação do povo de Israel no Egito, mas também a salvação em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz lá: Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Você não está proibido de comer chocolate, não é pecado não, como não é pecado comer carne também. Quer dizer, talvez você não consiga comprar, porque um ovo de chocolate está 70, 80 reais, não tem nem graça, né? Então, pega um ovo de galinha, pinta de marrom, instala na frigideira e finge que é ovo de Páscoa. E a carne você compre, sei lá, ou não compre um frango. Faça como eu, comprei um frango assado hoje. Mas, meus irmãos, os significados dessas datas têm que estar presentes em nosso coração, e de forma bíblica e teológica, ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, te louvamos e agradecemos pelos momentos que nos permitiste, Senhor, vivenciar com os teus filhos. Abençoa os teus servos espalhados sobre toda a face da terra que estão buscando te cultuar. Abençoa o pastor Indine e a sua esposa Jaqueline, cuida do teu servo, abençoa-os na obra que estão realizando, nas missões. Enfim, Senhor, dá-nos uma noite de paz, tranquilidade, uma noite de repouso, preparando-nos para as coisas que virão amanhã,
que o Senhor já preparou para nós. Sejam elas aparentemente boas ou ruins, seja que situação venha, que nós saibamos exultar e alegrar no Senhor, porque nossa esperança está em Ti, no Teu controle, e não naquilo que nossos olhos veem. E assim nos abençoe, te rogamos, no nome do Teu Filho amado Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa noite, meus amados. Gostaria de continuar aqui conversando, papeando e pregando e falando das bênçãos de Deus até o amanhecer. Assim como Paulo pregou um dia ao ponto do rapaz cair e quebrar o pescoço. Mas não é o meu desejo não, tá? Mas nós temos outros compromissos e vamos respeitar isso, e vocês também. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e nos assistiram, viu? Conversei com o povo lá da Bahia, mandaram um abraço para a nossa igreja. Estou aqui transmitindo isso. O presbítero Erisvaldo, o presbítero Gerson, a irmã Ângela, prima da Avani, né? E mandaram um grande abraço para a nossa igreja, para todo o povo, ok? Que Deus assim nos abençoe.